Serviço Divino de Palavra, domingo, 15 de agosto de 2021, Ancião de Distrito Roberto. Amados irmãos, para esse serviço divino, temos uma palavra que está em João, no capítulo 26, e que nos diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Amados irmãos, assim também é uma alegria muito grande novamente podermos estarmos unidos em oração e viver uma hora de graça, uma hora de benção, onde nosso Pai Celestial quer nos dar tudo aquilo que é necessário para o nosso seguimento, para a nossa fieldade, para o nosso reconhecimento, em fazer a vontade de nosso Pai, em fazer a vontade do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e, amados, deixarmos sermos guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que quer nos revelar tudo aquilo que é necessário para termos o reconhecimento daquilo que é a benção de nosso Pai Celestial. Essa palavra da qual hoje assim está colocado para nós é uma palavra, de uma certa forma, assim, que poderíamos levar, se lermos todo esse capítulo 12 de João aqui, então é uma palavra que nos deixa um tanto quanto, poderíamos dizer, triste, porque isso tudo aconteceu 6 dias antes da Páscoa, e sabemos o que aconteceu com Jesus na Páscoa, e planejava ali os fariseus, escribas e o alto conselho planejavam matar Jesus. E se vocês derem sequência a isso, então Jesus, ele dava força para os seus discípulos. E, amados, e é tão visível nesse capítulo, é tão visível essa situação, porque que vocês olhem o que está no versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas, se morrer, dá muitos frutos. Então, aqui mostra claramente, amados, tudo aquilo que estava por vir, tudo aquilo que iria acontecer. E, amados, nem por isso Jesus deixou se abater. O texto de hoje diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E o 27 diz: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Então, Jesus, ele estava, como poderíamos dizer, convicto de tudo aquilo que iria acontecer, e estava cumprindo com a vontade de Deus. E, amado, escolhido pelo Senhor, somos chamados para seguir o seu exemplo. E aqui, quando o apóstolo coloca isso para nós, quando muitas vezes passamos por situações difíceis em nossa vida, amados irmãos, e muitas vezes murmuramos, ou criticamos, ou achamos que Deus não está olhando por nós, olhamos para trás e vemos tudo que Cristo passou, e vemos, amados irmãos, que jamais poderíamos deixar-se abater por situações assim, porque, como está nessa palavra, mostra a força maravilhosa que Deus deu a Jesus, e se somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo, a força também que podemos receber da mesma maneira. E, amados, vejam, Jesus se apresentou como servo de seu Pai. Então, ele se apresentou como servo de seu Pai. Então, ele estava
ali para fazer a vontade de Deus. E ele também é um servo dos homens, amados irmãos, e ele veio para servir. Em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, então diz, Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, amados, assim foi para Jesus. Jesus é o nosso exemplo, amados. E se formos ver quantos exemplos maravilhosos, no pequeno tempo de Jesus sobre essa terra, mas quantos exemplos maravilhosos ele pôde dar, amados, e mostrar para nós como devemos agir, como devemos proceder, esse sentir, escolhidos pelo Senhor, somos chamados para seguir os seus exemplos e para poder assim também servir a Cristo, servir ao Pai. Amados, conversávamos na Sagrada Escritura, na sacristia, conversávamos que uma condição para herdarmos o reino de Deus, uma condição muito forte em 2 mandamentos colocados por Cristo para todos nós é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então vejam o quanto importante tudo isso é colocado para nós, uma condição. Amados, nada obrigado, uma condição. Às vezes vamos num determinado lugar e é colocado assim, a condição para você entrar nesse lugar, você depende disso e disso. Às vezes, uma situação de uma vestimenta, não é assim? No serviço de domingo passado foi falado muito a respeito disso, da vestimenta. Então, amados, essa condição. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Seguir a Jesus Cristo, amados, significa seguir os seus exemplos. Ele nos diz o que devemos fazer, e amados irmãos, e quando o fazer. Pensamos na parábola, amados, em muitas parábolas dadas por Jesus. E aqui o apóstolo maior nos fala da parábola do talento e também das minas, que conhecemos. Então, o talento que ele deu para um, e esse, quando o seu senhor voltou, ele dobrou aqueles cinco talentos que recebeu. O outro que recebeu 2, quando o seu senhor cobrou dele, ele, amados, dobrou também, entregou 2 a mais ao seu senhor. E aquele que enterrou, amados irmãos, e não deu a importância, ou seja, foi negligente, e ele teve que escutar tudo aquilo também. E, amados, o sentimento ficou, poderíamos dizer, de tristeza, um sentimento ruim, por não fazer e não entender o maravilhoso propósito do qual esse foi colocado a ele. E, amados, nesse serviço divino, então aqui ele nos diz, amados, o que fazer, onde e quando, não é assim? Nesse serviço divino, vamos também receber essa graça maravilhosa de saber o que fazer. E, amados, temos que estar atentos para com tudo isso. Pensamos nessa parábola, o quanto ela é importante para nós. Estamos totalmente dedicados ao servir, amados irmãos, ao seu serviço. Em Mateus também, no capítulo 6, Mateus no capítulo 6, no versículo 24, também é nos dito: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo, amados, servir a Mamão. Então,
É uma escolha que temos que fazer, não é uma obrigação, mas é uma escolha, livre-arbítrio. Sobre essa terra podemos fazer o que quisermos, mas também a escolha da qual fizermos, amados irmãos, depois também, como está nesta parábola, não podemos reclamar. Então, vejam o quanto tudo isso é importante para nós. Amados irmãos, estamos totalmente decididos a isso. E qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa tarefa sobre essa terra, amados? É pregar o Evangelho. Não é assim? Não é isso que aprendemos? Não é isso que lemos? É pregar o Evangelho. Amados, talvez não teríamos todo o conhecimento da Sagrada Escritura para poder, no pé da letra, poderíamos dizer assim, falar, isso é assim, isso é assim, ou isso é dessa forma, mas pelo simples fato de termos essa consciência que fomos escolhidos pelo Senhor e chamados a seguir seu exemplo, então esse comportamento, esses 2 novos mandamentos que são colocados para nós, poderíamos dizer que é o suficiente para pregarmos o Evangelho. E, amados, processar a nossa fé, isso é importante em tempos difíceis dos quais vivemos. Nós passamos por uma situação agora de uma poderíamos dizer, uma nova adaptação. E a nossa fé está contida em também voltar àquilo que é as nossas origens. O que é as nossas origens, amados irmãos? É a comunhão dos filhos de Deus. E onde está a comunhão dos filhos de Deus? Na casa de nosso Pai. Não que não estejamos em oração, esse é o momento de um serviço divino por internet, onde aqueles que estão com dificuldade para se dirigir às congregações, como aos poucos tudo vai caminhando para ser liberado, como ouvimos pelas autoridades, amados, governamentais, e todos os cuidados que têm que ser colocados, todos os protocolos, mas assim, estamos voltando novamente àquilo que é a nossa essência, aquilo que é o desejo, aquilo que é o participar num serviço divino, aquilo que é a comunhão com Cristo, amados irmãos, quando podemos ter na Santa Ceia. Então, graças ao nosso Pai e graças ao reconhecimento de cada um pela sua fé, vamos voltando à normalidade, aquilo que é a vontade do Senhor. E tudo isso vai refletir em nós pela nossa fé. Fazermos o bem, amados irmãos, mostrarmos o nosso amor. Vejam quantas coisas bonitas. Então, o apóstolo maior quer colocar para nós, para que possamos mudar e saber que o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda e nos fortalece. E, amados irmãos, uma coisa também muito importante, qual é a nossa tarefa? O apóstolo maior coloca para nós, é apoiar a missão dos apóstolos. Cristo assim colocou, ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, amados, não somente isso, os apóstolos também anunciam a vinda do Senhor, o retorno do Senhor. Então, é a nossa tarefa, orar e aplainar os caminhos para que todos esses trabalhos, amados, possam ser realizados. Impor, amados, assim, dar importância, amados, e colocar a palavra em prática. Então, quando eu ouço isso, dar importância e colocar a palavra em prática, nós estamos ouvindo um serviço divino, e o serviço divino, ele faz com que nós temos que ouvir
e fazer com que essa palavra movimente o nosso interior, o nosso coração. Uma palavra que me tocou muito no serviço divino do domingo passado dizia: no céu, na terra e em nós mesmos, se vocês lembrarem. E ali no céu, o que significa isso? Que nessa passagem de João é o que também é dada a sequência em João, no capítulo 14, um pouco antes, Jesus também anunciava que ele teria que ir e preparar um lugar para nós. E tudo já está preparado, como podemos ouvir. Tudo já está preparado. E agora tudo depende, amados irmãos, também da nossa fé, a nossa importância que damos pela graça de nosso Pai Celestial para cada um de nós. E algo importante também que temos que colocar, principalmente no tempo do qual vivemos hoje: não julguemos, e amados, e nem punimos. Quem somos nós para julgar e muito mais para punir, amados? Mas sim mostramos a nossa disponibilidade para a reconciliação. E tudo isso nosso Pai Celestial tem dado para nós. É importante, muito importante, amados, esse sentir que tem que estar em nosso coração de servir ao Senhor. O Senhor nos chama para servi-lo. E muito Ele já fez por cada um de nós. E esse muito foi dar a sua vida. E, amados, mesmo ali crucificado, Ele não deixou de rogar e não deixou de se preocupar por aqueles que estavam em sua volta e os muitos que estavam afastados, e principalmente aqueles que, amados, levaram ele até a crucificação. E ele ainda pôde dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, amados, vejam o quanto o Senhor está para nos servir. Ficamos com esse sentimento no coração. Quem ama, ficamos com esse sentimento no coração, amados irmãos, que nos diz: se alguém me serve, siga-me. Seguimos ao Senhor, que nele encontraremos a sua graça. Amém.